Você já deve ter visto por aí os memes que estão rolando dos padres da igreja mandando um rap, né? O pessoal tá pegando as imagens sacras e mostrando as poses, né, que eles estavam, e eram as poses meio, parece que Santo Irineu de Lyon virou o Tupac, né? É bem engraçado e tem um sentido nesses gestos, que é o que eu queria ver com você aqui hoje. Esses gestos são, na verdade, muito mais significativos do que parecem. Não é simplesmente um yo, né? É um negócio muito mais profundo. Na verdade, o que a gente está vendo ali é uma linguagem artística e teológica muito sofisticada, extremamente sofisticada. Na arte sacra, principalmente na iconografia antiga, o artista não estava preocupado com o realismo fotográfico, igual a gente vê hoje, né? Ele estava preocupado com uma verdade que deveria ser traduzida. Então ele não estava querendo pegar uma cena, uma pose cotidiana, né? Não. Ele queria retratar algo muito mais profundo. Então, cada mão dobrada, cada corpo inclinado, cada olhar direcionado que está ali, ele não é um acidente, ele é um vocabulário artístico finíssimo, tá? E é escolhido cuidadosamente para simbolizar coisas que estão muito além daquilo que você consegue ler. Então, o que a gente vai fazer hoje? Meu nome é Guilherme K2, eu sou catequista, sou criador de Santa Carona, uma escola de catequese que ajuda você a estudar melhor a fé católica e conhecer mais aquilo que você acredita. E hoje, especificamente, vale a pena contar que, além de catequista, eu sou bacharel em artes visuais pela Federal de Goiás. Então, me deixa ter o prazer também de não ser só o seu catequista, mas também ser o seu guia nessas obras tão maravilhosas da história da igreja. Na faculdade eu tive uma matéria, que era uma das matérias que eu mais gostava, chamada Poéticas Visuais, onde a gente aprendia a ler obras de arte. Não sei se você já foi em algum museu, geralmente de frente com as peças tem uns banquinhos que o pessoal costuma deixar. E é muito raro você ver alguém sentado. Aquilo ali não é para você descansar as pernas, né? Na verdade é porque alguém que aprecia a arte, ele vai parar diante de uma obra para conseguir ler ela e entender o que ela está dizendo. E quanto mais informação você conseguir tirar, melhor é essa obra. Geralmente as obras renascentistas tinham muito disso, a arte sacra tem muito disso. Então eu queria te ensinar a fazer isso também, a pegar uma pintura e ler do jeito que os antigos liam. Então eu quero que hoje você venha comigo para você aprender bastante e talvez conseguir decifrar boa parte dos ícones que você vai ver de hoje em diante. Para a gente entender por que essa arte sacra parece tão estranha pra gente, tem alguns pontos fundamentais que a gente não pode deixar passar. Porque o olhar nosso, ele tá acostumado com o hiperrealismo. A gente tá acostumado a ver fotografias. Então quando eu olho para uma imagem, geralmente eu tô olhando um recorte da realidade. Alguma cena que aconteceu e eu tô vendo ali aquele trecho paralisado do mundo real. Já na arte sacra, isso é muito diferente. Então a gente olha para essas poses e pensa, pô, isso aí tá muito rígido, né? Isso aí é repetitivo, né? A anatomia disso aqui tá errada. Mas essa percepção nasce, na verdade, de um mal entendido sobre a função desse tipo de arte. O iconógrafo não estava querendo retratar uma cena do cotidiano. Ele está querendo transmitir uma mensagem muito mais profunda. Por isso que essa peça é tão diferente do que a gente está acostumado a ver. A iconografia, ela é uma catequese visual. Muitas pessoas naquela época eram analfabetas. Era muito mais comum, inclusive, que as pessoas não lessem do que lessem. Então, as imagens eram uma forma de traduzir a teologia em forma de desenho, para que as pessoas pudessem aprender. Então o ícone não era simplesmente um retrato da pessoa que está sendo representada, mas era um sermão visual, ele era tipo um compêndio da doutrina que fosse acessível para todas as pessoas. Então cada detalhe ali servia para ensinar sobre a vida de Cristo, o exemplo dos mártires ou então a natureza de Deus. Outra coisa que a gente pode estranhar é que essas cenas, essas poses, se repetem muito. Então parece que há uma falta de criatividade dos artistas, né? De colocar sempre poses muito semelhantes, a mão sempre do mesmo jeito. Só que isso não é verdade, tá? O intuito do artista era posicionar essa arte dentro de um contexto. Ele não quer que você identifique somente aquela peça, mas que você identifique aquilo ali como um recorte de um todo muito maior. Então quando você representa Santo Irineu de Lyon com uma pose, e essa pose é a mesma de Santo Atanásio, o que ele está querendo dizer é que Santo Irineu de Lyon e Santo Atanásio representam uma continuidade e uma unidade de uma fé que é imutável. Eles acreditam na mesma coisa. Então não importa se é Irineu ou se é Atanásio, ambos são a igreja. E o que eles acreditam é a mesma coisa.
Entendeu a lógica? É a fé que é transmitida numa corrente ininterrupta de apóstolos e que chega até a gente. Então por isso que é muito repetitivo esses gestos. E tem mais, essas poses que a gente vê, né, elas não foram inventadas do nada, não foi o artista que virou e falou assim, achei aesthetic ele ficar assim, né? Não é isso. Essas JoJo poses que a gente vê por aí, né, elas são herdadas de um sistema muito mais antigo, que eram os gestos usados na oratória greco-romana. Vou te explicar porque isso é importante, tá? Naquela época não tinha microfone, então o orador, além de falar mais alto, ele precisava se valer de outros recursos de comunicação para que as pessoas pudessem entender. Então era muito comum que eles utilizassem gestos que simbolizassem pontuações no discurso que ele estava fazendo e assim fizesse com que a audiência entendesse as nuances do que estava sendo dito ali. O nome disso é quironomia. Isso é anterior à Igreja Católica. Então os oradores gregos e romanos, eles usavam gestos enquanto ele falava para que o povo que estivesse de longe conseguisse prestar atenção e entender as nuances. Então, por exemplo, né, não tem como você pegar o microfone naquela época e ficar falando para o pessoal falar silêncio. Então existia um gesto que significava que o que o orador estava dizendo era o trecho mais importante da palestra. Então, quando ele fazia o gesto, o pessoal entendia. E aí eles calavam a boca. Entendeu? Era assim que funcionava. Então esses dedos, esses gestos, eles não eram à torta e à direita, tá? Era um sinal claro para chamar a atenção de quem estava ouvindo, né? Então os primeiros iconógrafos da igreja vão se valer dessa linguagem e vão trazer ela para a iconografia cristã para poder traduzir autoridade, ensinamento e até bênção. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. E pra gente ser mais realista ainda, eu vou pegar um vídeo, tá? Eu quero analisar com vocês num vídeo real, num desses memes que rolou. Eu vou pegar um vídeo do Tinocando TV, gosto muito dele, traz umas coisas bem interessantes. E eu quero que você acompanhe junto comigo, porque ficou muito da hora. Muito bom. Ó, começou com Santo Atanásio. O homem começou no coro, vamos lá. Santo Atanásio tá com uma pose, parece que ele tá olhando ali, ó meu livro novo, né, que chegou agora da Amazon, né, olha que bonito. Só que, embora ele esteja de fato mostrando o livro, tem muita coisa por trás aqui. A gente olha pra essa pose, parece que ele tá realmente com uma pose muito imponente, apontando pro livro, e é exatamente isso que ele tá fazendo, tá? Ele tá realmente apontando pra esse livro, mas é claro que tem mais coisa por aqui. O que ele tá fazendo aqui é uma declaração de guerra pela ortodoxia, pela fé reta, pela reta doutrina. E Atanásio não está segurando um livro qualquer, tá? Santo Atanásio ficou conhecido como Atanásios contra mundo, né? Que é Atanásio contra o mundo. E ele foi o maior defensor do trinitarismo contra a heresia ariana. Aqui preciso de uma observação. Ário foi um herege que existiu na época dele e que fez um rebuliço gigante na igreja. Porque Ário não acreditava que Jesus fosse Deus. E ele convenceu muita gente desse erro, né? Muitos bispos entraram na onda dele, foi uma coisa horrorosa. E Atanásio lutou contra. E não foi só Santo Atanásio, tá? O arianismo foi tão forte durante um tempo que você vai ver isso na biografia de vários santos. Como, por exemplo, o de São Nicolau de Bari, que é o Papai Noel. Você já deve ter ouvido falar que o Papai Noel sentou a mão na cara de um herege, né? Ele deu um tapa na cara de um herege. Então, São Nicolau de Bari bateu no Ário. Esse fato existiu mesmo, tá relatado no concílio, tá? E não foi só São Nicolau de Bari, Santo Atanásio também sofreu na mão desse herege, né? Porque eles lutavam para que Jesus Cristo fosse reconhecido como Deus, coisa que a igreja sempre acreditou, Ário que estava com muitas inovações, né? E uma das coisas que remetem muito a Santo Atanásio é o símbolo atanasiano, que é como se fosse um credo, né? Só que de Santo Atanásio, né? Sabe aquele credo? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, Atanásio também tem um dele, né? Que também é conhecido como quicunque vult, e é uma das profissões de fé mais detalhadas e tecnicamente precisas da igreja. O livro que ele está segurando nas mãos está trazendo exatamente a primeira frase da quicunque vult, né, do símbolo atanasiano. E o que ele está dizendo aqui, eu não vou ler grego para não machucar o ouvido de vocês com o meu grego horroroso, mas o que ele está dizendo aqui, o que está escrito no livro é: quem quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica. Então, o gesto dele é exatamente esse, né, apontando para esta frase. Presta atenção, isso é a verdade. Fora disso, o resto é erro, tá? Então ele está
apontando. E olha só que detalhe aqui do iconógrafo. Santo Atanásio está sendo representado de baixo para cima, né? Parece que a gente tá olhando de baixo, né? A gente é pequenininho e ele é grandão. E é de propósito, tá? Para reforçar autoridade, força, poder. Então, essa pose do yo, mano, isso aqui, ó, olha aqui meu livro, é exatamente isso mesmo, tá? Ele tá querendo realmente mostrar que quem quiser salvar-se, antes de tudo, deve professar a fé católica. O resto é heresia, entendeu? E pau na máquina. E é muito boa essa imagem, é muito bem feita. Então, fenomenal. Aê, nosso metaleiro chegou! O nosso metaleiro aqui é Santo Irineu de Lyon, tá? Santo Irineu de Lyon. Isso aqui é muito bom, esse gesto. Esse gesto aqui, gente, ele é um dos gestos que eu falei da quironomia no início do vídeo. E esse gesto aqui, ele era específico quando o orador queria destacar ou indicar a passagem mais importante de um discurso todo. Tem uma obra chamada Institutio Oratoria, que é do Quintiliano, e ele descreve nessa obra, né, vários gestos que eram utilizados por oradores, tanto para ordenar o pensamento, quanto para capturar a atenção do público. E esse gesto que você está vendo aqui é um gesto desses. E é exatamente o que a gente está acostumado como o sinal do rock and roll, né? É o indicador e o mindinho apontados para cima, né? E esses dois dedos aqui, o médio e o anelar, estão sendo segurados pelo polegar, tá bom? Então, é esse sinal aqui que ele está fazendo, só que virado para dentro, aqui, né? Mais ou menos, né? E o que significa, né, aqui dentro da iconografia? Significa que ele está destacando o evangeliário que está do lado. O que Irineu de Lyon está mostrando para a gente aqui é que nós devemos prestar atenção ao texto sagrado ou à doutrina que está apresentada nele. Então, leia a Escritura, preste atenção no Evangelho, né? Escute o Senhor. E esse evangeliário ganha outro corpo porque a mão dele está direcionada para isso, né? Preste atenção naquilo que está escrito na Sagrada Escritura, porque ela é a verdade, né? Então é uma exortação que ele faz. É mais ou menos parecido com o gesto que a gente acabou de ver do Atanásio, né? Só que o Atanásio está apontando mesmo, só que aqui ele está usando um gesto de quironomia apontando para o evangeliário. E o texto muda, né? No caso do Atanásio, ele está apontando para o quicunque vult. Já aqui ele está apontando para o evangeliário, que são os próprios evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E é isso que significa essa imagem aqui. Essa imagem aqui também, muita gente pode confundir com São Tito, Policarpo de Esmirna. Então essa imagem aqui, se você joga no Google, vai cair assim, coisa pra caramba né? Mas é Irineu de Lyon, tá, gente? Na dúvida aí, é Irineu de Lyon. Fechou? Essa é muito boa. Aqui tá Santo Inácio de Antioquia. Você vai ver que ele tá usando uma veste que vem dos ombros aqui, parece que é um pálio, né? Aquele pálio de arcebispo, mas não é não, tá? Isso aqui chama homofórium. E ele é mais comum hoje na igreja oriental. Ela simboliza a dignidade episcopal. E o gesto dessa mão aqui, ele é assim... Ai, gente, muito mais sutil. Muito mais sutil. Porque o que ele tá fazendo aqui é diferente, tá? Se você for ver Irineu de Lyon, tava assim, não era? Só que pra dentro. O que Inácio de Antioquia tá fazendo é assim. E aí muita gente vai falar assim, isso aqui é a bênção, né? Que ele dá, então... Não é a bênção. Isso aqui é outra coisa. Esse gesto aqui, ele simboliza o início de uma pregação, tá bom? E esse gesto, ele ficou muito famoso no Pantocrator, que é aquela imagem antiguíssima que a gente tem de Jesus Cristo, ficou muito famosa. E o que ela significa lá no Pantocrator? Significa o início do Evangelho e da encarnação, né? Significa que a partir de mim iniciou-se um novo tempo. Iniciou-se o tempo da graça. Então, na quironomia era o início das pregações, só que no Pantocrator se transformou no início da graça, né? Ou o início da confissão de fé. Então, a minha vida iniciou-se para todos. Só que no Pantocrator, e aqui vem a parte sutil, no Pantocrator, essa mão está virada para fora. Você vê a palma das mãos de Jesus. Significando que a vida de Jesus Cristo, né? Essa fé nova, esta graça, ela iniciou para todos. Então, ele está iniciando para todas as pessoas. Aqui, ela não está assim. Ela está para dentro. Agora mudou o sentido. Significa que essa confissão de fé na mão de Inácio de Antioquia não está para os outros, ela está voltada para o coração. É a confissão de fé de Inácio. Significa que esta fé que está na mão do Pantocrator virada para todos está voltada para o coração de Inácio.
Então Inácio está agora guardando, ele está guardando a fé de Cristo. E por que isso está sendo representado aqui? Inácio foi um dos primeiros padres da igreja e ele foi condenado a uma condenação chamada ad bestias, que era para ser enviado para ser devorado pelas feras no Coliseu de Roma. E no caminho, né, até esse martírio, ele escreve várias cartas, né, pedindo que as pessoas não fizessem nada para impedir a execução dele. Então, o desejo mais famoso dele era se tornar trigo de Cristo moído nos dentes das feras. Forte essa frase, né? Então, a morte e o martírio de Inácio de Antioquia é uma confissão de fé. Ele está confessando essa fé. E esta mão, que é a mesma do Pantocrator, só que virada para o coração, significa esta fé que ele guardou dentro do coração. Essa doutrina que ele guardou, essa verdade que ele guardou e foi até o fim com ela. Então, essa verdade que Cristo anuncia para o mundo, Inácio guarda dentro do seu próprio coração e guarda até a morte. É isso que está sendo representado aqui, né? Então a pose dele, e detalhe, você vai olhar para o rosto dele, você vai ver que ele está sereno, ele tá de boa. Isso aqui chama apatheia, essa expressão, né? Essa expressão serene. Não é a apatia, tá? Igual essa apatia moderna, mas é a vitória do espírito sobre as paixões e sobre o sofrimento físico. Inácio de Antioquia não se deixa abalar pelo martírio, não se deixa abalar pela perseguição e pela violência, porque o coração dele já repousa em Deus. Então o rosto dele está em apatheia e com a confissão de fé guardada no coração. Sacou? Olha, o que eu expliquei até agora já muda muito a forma como a gente olha para os santos, né? Mas fica ligado. As próximas poses que eu selecionei são as mais bizarras de todas. E detalhe, eu vou trazer a mais importante de todas no final, tá? Então uma delas aparece até um erro de anatomia, mas ela esconde um segredinho muito legal. Então vem comigo, porque, cara, o jeito que você vê a arte sacra numa igreja vai mudar completamente depois dessas duas últimas que a gente vai ver agora. E tem uma observação interessante que eu preciso colocar aqui, porque eu sei que vai dar quebra-pau nos comentários, tá bom? Artes não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana, tá bom? Então esses gestos, eles podem ter significados diferentes em outras culturas, em outros contextos. Então você pegar exatamente o que estava querendo ser dito é uma tarefa quase que impossível na arte. Você consegue realmente ir por várias nuances e conseguir identificar. Se alguém apresentar uma outra interpretação aqui dentro, tá? Não desconsidere ela não, tá? Pode ser que ela some a este vídeo, tá joia? Não necessariamente duas explicações vão ser contrapostas, né? Ah, um fulano falou uma coisa, outro falou outra, então um tá certo, outro tá errado. Nas ciências humanas nem sempre é assim que acontece, principalmente nas artes. Então vem com paz no coração, porque todo mundo aqui vai acabar acrescentando de alguma forma. Ó, São Francisco de Assis. Esse aqui já é mais comum da gente poder ver, que é uma representação ocidental, né? Então a gente já consegue olhar para ele aqui e identificar em alguma paróquia aí essa figura. E essa cena diz tanta coisa. Nossa senhora, isso aqui, pra ser bem sincero, nem precisou dar uma pesquisada, mas já dava para ter uma noção do que é que está sendo representado aqui. Se você já viu uma imagem de São Francisco, você deve ter visto que ele tem as chagas de Jesus, né? Então, geralmente ele tem o sinal dos pregos, né? E essa imagem não tem. Por que não tem? Porque nesta cena é a cena que ele está recebendo as chagas. E como que eu sei disso? Por vários motivos, vem que eu vou te explicar. O rosto dele, né? A pose e o rosto, ele tá num estado de colapso. Então o corpo dele tá desabado, né? As mãos estão moles sobre o peito, né? E o olhar dele tá revirado pro céu, ele tá num momento de êxtase. Ele tá tendo um momento de sabe, toque místico, né? Ele tá tendo um contato ali onde ele vai receber as chagas de Cristo, né? Então, geralmente a gente olha pra essa imagem, parece que ele tá com aquela cara de assim, pô, a festa ontem foi boa, né? Ou então, caramba, tô exaurido, tô moído. E não é isso, tá? Que ele tá representando aqui. São Francisco é um estigmata, ele recebe esses sinais da crucificação. Então, o corpo físico, ele é incapaz de conter a imensidão da glória divina que inunda a alma. E aí ele acaba entrando em colapso. Você vai ter alguns outros santos, né, sendo representados assim, né? Então, com esse corpo colapsado. Então, o que parece ser um ponto mais baixo da força física, na verdade, é o auge da união espiritual dele. Então ele está prestes a receber os estigmas. E detalhe, tem mais um outro ponto. Essas duas mãos, quando eles estão sobrepostas assim, você sempre vai ver que a mão direita está sobre a esquerda. O que significa isso? Eu vou te explicar no próximo santo, porque ele também vai estar. Vamos lá. Olha lá, ó.
Esse santo aqui, talvez você não esteja identificando, né? Porque ele não é um santo muito comum. Ele é São Serafim de Sarov, né? Ele é um santo da Igreja Ortodoxa. Ele é russo e ele é mostrado com os braços cruzados, o braço que eu comentei, direito na frente do esquerdo. O que significa isso, né? Geralmente, né, dentro da iconografia, este símbolo significa que este santo sofreu muito na vida dele, né? Ele teve algumas cruzes que ele carregou. Essa é uma dos sentidos. É por isso que São Francisco está com os braços desse jeito, porque ele vai receber as chagas, sofrimento. Então ele está com as mãos daquele jeito ali. São Serafim de Sarov da mesma forma. Só que aqui nele tem um significado a mais. Esse gesto também pode representar a total pertença a Cristo, né? Está diretamente ligado à prática da oração do coração. Então, ao cruzar os braços, ele se fecha para o mundo exterior, para todas as distrações e ruídos que tenha, né? E protege a quietude interior, onde ele encontra a presença de Deus. Esse é um dos sentidos dessa mão, né? Ele tá meio, né? Parece que ele não dormiu direito, coitado. Ele tá meio borocochosinho, tá até para baixo assim. Só que você vai perceber que não só a mão, São Francisco ele tá com a mão, mas o corpo para cima, né? Então ele tá sofrendo, recebendo a graça. São Serafim de Sarov aqui, ele tá para baixo, né? Ele tá fechando o braço, mas ele tá guardando alguma coisa muito importante. Ele tá para dentro, né? Então isso aqui que ele tá, que é o que tá sendo representado aqui. Fechou? Olá! Esse aqui também é São Serafim de Sarov. É o mesmo santo duas vezes, né, representado. Só que na primeira ele estava com uma iconografia e nessa aqui ele tá com uma representação realista acadêmica, né, estilo acadêmico realista, que a gente chama, né, esse estilo que você tá vendo aqui. E aí que tá. Aqui ele tá com a outra pose, completamente diferente. E esta mão é a mão mais importante da iconografia. E essa aqui vai gastar um tempo para conseguir explicar. Ô, Senhor, aqui vai dar um trabalhinho, tá? Porque essa daqui é a mão da bênção, tá? E é uma das declarações mais densas da teologia que a gente tem, né? Mais densas da iconografia também. E a posição de cada dedo não é aleatória. Aí você deve estar pensando aqui, ah não, mas isso aqui eu sei, né? É a trindade e as duas naturezas. Não, mano, é muito mais que isso. Vem comigo, porque, nossa, isso aqui é um livro de teologia numa mão só. Vou te explicar com detalhes. Os dedos, eles estão meticulosamente arranjados para mostrar um cristograma, que são iniciais que levam o nome de Cristo em grego, né? Jesus Christus, né? E aí esse cristograma é formado por 4 letras, que é o iota, que é o que a gente conhece como I aqui, né? O sigma, que é o C, o Chi, que é o X, e outro sigma. Então fica ICXC, iota, sigma, Chi, sigma. E ele vai representar isso com os dedos da mão. E aí eu quero te ensinar a fazer esse gesto porque ele é muito complicado, tá bom? O primeiro deles é que você vai fechar os seus dedos e vai abrir o seu indicador. Essa é a letra I. Esse é o iota. O segundo dedo, que é o dedo do meio, você não vai esticar. Você vai fazer um C, que é o C de sigma. Este dedo anelar, você vai cruzar ele com o seu polegar, fazendo um X, fazendo um Chi. E esse dedinho, você vai fazer outro C no mindinho, que é outro sigma. E aí fica uma mão, cara, é difícil até de fazer, cara. Fica uma mão assim, cara, é muito difícil. Peraí. É mais ou menos aqui, ó. É mais ou menos isso aqui que você tá vendo, tá bom? I, C, X, C. Iota, sigma, Chi, sigma, tá? Essa aqui é a mão. Tô fazendo direito? Não tô fazendo direito, porque isso aqui é, que é isso? Tá quase um crochê nos dedos, né? Mas é esse o gesto que ele tá fazendo aqui, tá? E esse gesto é uma dupla confissão. Por quê? Porque ao fazer esse gesto, 3 dedos ficam para cima, que é o indicador, o médio e o polegar. E aí sim, eles simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 2 dedos para baixo representam, né, o médio e o mínimo, representam as 2 naturezas de Cristo, né, que é divina e humana. E aí nós temos este gesto que nas mãos fica extremamente difícil de fazer, que é o gesto da bênção. Tá? Então ele é um sermão inteiro contido numa única mão, mano. Isso aqui. E aí eu acho que você deve estar tentando fazer aí agora, né, na sua casa, né? Sei lá, manda pra MBC as fotos de você tentando fazer essa mão no Instagram. Marca no story o MBC pra eles verem você tentando, pra ver se você conseguiu. Tá joia? Porque isso aqui chega, tá doendo minha mão, Jesus amado. Então São Serafim de Sarov, na segunda imagem, tá fazendo este gesto aqui, que é a bênção, tá? E ele tá abençoando com
o poder da Santíssima Trindade, porque São Serafim de Sarov é um sacerdote. Então ele faz esse gesto aqui. E não confunda, tá? Isso daqui é diferente disso aqui, e disso aqui, e disso aqui. É gestos completamente distintos e cada um significa uma coisa. Essas poses parecem insanas, né, gente? Pra gente até é impossível imaginar figuras assim no dia a dia, né? Mas pros antigos isso aí era tipo uma janela pro céu. Eles conseguiam ter contato com muitas verdades numa imagem só. Isso aí era muito precioso para aquela época, né? Se você achou essas poses estranhas, você precisa ver o que a gente faz de errado sem perceber no momento mais importante da semana, que é a missa. Olha, nesse vídeo aqui do lado, né, sobre os 10 erros da Santa Missa, você vai entender, né, a liturgia e por que é tão importante a gente compreender tudo que está ligado a ela, porque não é só na arte que a gente vacila, na liturgia a gente vacila mais ainda. Então aqui estão 10 erros para você nunca mais cometer na Santa Missa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal da MBC, porque tem muito mais para você poder aprender. E também vai lá no Santa Carona, que é o meu canal, onde eu ensino sobre a fé católica e tem muita coisa para você levar pro seu coração. Não se esquece que a gente se encontra sempre aqui. Um beijo no coração de vocês e tchau!